Boa noite para todo mundo. A gente vai começar a falar sobre gamificação, né? Entender um pouquinho o que é gamificação, como é que a gente gamifica as coisas, ver um pouquinho o exemplo prático. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Debona, eu sou designer por formação, tenho mestrado em comunicação e semiótica e atuo com experiência de usuário, normalmente com startups que estão começando, que estão validando o produto, que estão validando o negócio, que estão ajudando a construir a experiência como um todo. E para me achar nas redes sociais, sem exceção, todas elas é Carla Debona, sem exceção. Inclusive o TikTok, que eu só consumo conteúdo porque eu ainda não me sinto apta a fazer dancinhas. Mas talvez um dia eu supere essa... Porque talvez eu mesma consiga fazer as dancinhas no TikTok. Bom, para a gente falar sobre gamificação e para a gente começar a entender, primeiro acho que uma coisa importante da gamificação é entender o que ela é e por que ela se difere de jogos, né? E aí eu acho que, assim, gamificação, ela parte de jogos, na verdade, ela tenta entender o que faz com que a gente, como ser humano, seja tão motivado a jogar coisas, seja um jogo super evoluído nos videogames, seja jogar baralho, seja jogar amarelinha, seja desde sempre, a gente é muito motivado pela estrutura do jogo. E aí uma outra coisa que a gente também pode pensar quando a gente fala nisso é como o jogo ele abarca um monte de coisa tão diferente, tão diversa, né? Desde um jogo físico até um jogo no videogame, um jogo de tabuleiro, um jogo de baralho. São coisas tão diversas, ao mesmo tempo todos eles são considerados jogos. Então, talvez a primeira coisa que a gente tem que entender para entender gamificação é que existe alguma coisa ou existem certos itens, certos componentes que faz com que eu possa colocar na mesma caixa um jogo de canastra e um jogo de videogame e colocar eles no mesmo lugar e chamar os dois de jogos. E aí eu acho que quando a gente está falando de gamificação, a gente vai estar falando justamente de entender esses elementos de jogos que a gente pode adicionar a produtos ou serviços que não são necessariamente relacionados a jogos, que não é um jogo que você vai jogar, mas eu vou pegar esses princípios e vou aplicar ele numa experiência para tornar essa experiência mais engajadora, já que a gente, como ser humano, a gente se motiva pelo jogo, como seja ele o que for, né? E aí vai depender muito do tipo de jogo, enfim, mas, no geral, as pessoas jogam e elas gostam de jogar coisas diversas. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem 5 componentes que são, assim, essenciais para esse conceito. Meta, regras, feedback, recompensas e motivação. Se você for parar para pensar agora, um jogo que você gosta muito, um jogo que você adora, provavelmente você consegue elencar, principalmente se você é um jogo que você gosta muito, você vai conseguir elencar qual é a meta do jogo, quais são as regras que esse jogo tem, qual é o feedback que ele te dá para dizer que você está avançando, que você morreu, que você seguiu em frente, que você está acertando, quais são as recompensas que o jogo te dá, então, dentro da estrutura do jogo, qual é a motivação que faz com que você jogar aquilo. E aí percebe que, em termos de estrutura de jogo, basicamente qualquer jogo se encaixa nisso. E o que a gente faz quando a gente fala de gamificação é a gente pegar esses elementos e aplicar um produto ou serviço para tornar ele mais engajador. E aí eu quero passar por cada um deles com vocês e pensando um pouquinho quando a gente estiver falando muito mais sobre jogos para a gente entender como se coloca. E aí quando a gente fala sobre metas, basicamente você tem que estabelecer uma meta para o usuário, pois eles dão sentido de propósito ao sistema. E aí a gente pode, quando a gente pensa isso em jogos, vou comentar aqui de jogos mesmo, pensa, por exemplo, na canastra ou no buraco, para quem não conhece por canastra ou buraco, pensa que você, desde que você começa a jogar a canastra ou buraco, né, para quem gosta de outros nomes, mas para mim é canastra. Para quem joga canastra, você, naquele momento que você começa a jogar, você sabe o propósito do jogo, que é fazer uma sequência de cartas, principalmente se for uma canastra limpa, de 7 cartas limpinhas. E esse é o propósito do jogo. E depois, um propósito maior é bater o jogo. Depois que você faz isso, você consegue bater o jogo e fazer mais pontos. Então, desde o primeiro momento, o seu objetivo não é só bater o jogo, não é só fazer a canastra, é fazer mais pontos que o seu oponente ou a sua dupla, se você estiver jogando em dupla, em trio, enfim. Então, você sabe isso. Se a gente pensar num jogo que é muito comum, que a gente está acostumado, que é o joguinho, pelo menos, mesmo que você não goste, mas você pelo menos já ouviu falar, que é o jogo do Mario, você sabe que o objetivo do Mario, na maioria dos jogos dele, é salvar a princesa. Então, basicamente, você começa o jogo sabendo que
você vai passar por todas aquelas fases, matar todas aquelas tartarugas, pular todos os buracos, passar todas as fases, todos os copas da vida, os filhinhos do copa, para salvar a princesa. Então tem uma meta clara, e aí você, tipo, aquilo te dá um propósito para que você continue jogando aquilo. Então, assim, primeira coisa, quando a gente for pensar, então, em gamificação, é estabelecer uma meta para o nosso usuário. E, às vezes, essa meta vai estar atrelada com a própria experiência do produto. Vai estar atrelada com a própria lógica do produto em si. E aí, um exemplo muito simples, se a gente for parar para pensar, um exemplo bem bobinho, é o próprio Duolingo. Quando você pensa que o objetivo dele, como aplicativo, é fazer com que você aprenda uma língua. Então, o que ele faz é construir, pegar vários elementos de jogos e fazer com que você atinja essa meta de forma mais engajadora, de forma mais divertida, mais lúdica, até porque quando a gente fala de jogo, a gente tem muito do lúdico presente, tem muita coisa da diversão em si. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então, a gente sempre vai estabelecer metas quando a gente estiver falando de jogo, quando a gente pensar em gamificação, a gente vai ter que ter uma meta, porque senão não vai fazer muito sentido. A segunda coisa que a gente tem que ter bem claro é as regras do jogo. Basicamente, quando a gente pensar em regras, para ter um conceito, são as ações repetitivas e contínuas que o usuário precisa fazer e normalmente está totalmente integrado à oferta principal do produto. Então, se eu pensar lá no meu exemplo da canastra, as regras que eu tenho, por exemplo, eu falei canastra limpa, então quer dizer que tipo, se eu tiver uma sequência de 7 cartas do mesmo cor de naipe, eu tenho uma canastra limpa e isso me dá mais pontos. Já que o meu objetivo no jogo é conseguir mais pontos, logicamente, com isso, eu vou acabar conseguindo, tipo, se eu fizer várias canastras limpas, a tendência é que eu consiga alcançar a meta do jogo. E a regra já está estabelecida. A regra estava estabelecida também na quantidade de cartas que cada um dos participantes recebe. Então, todos os participantes... É uma regra que a gente vai tratar como justa aqui, porque todos os participantes partem da mesma quantidade de cartas. E como as cartas são disponibilizadas de forma aleatória, então também tem um pouco de sorte aí. Você tem mais sorte de receber cartas que fazem mais sentido, ou receber mais coringa. E aí, quando você não consegue um 3 de copa para fazer seu canastra, você pode usar um coringa para ganhar isso, mesmo que isso faça com que você ganhe menos pontos. Percebe que começa a ter uma estrutura de regras que faz com que aquilo possa ser jogado. Então, mesma coisa se a gente for pensar lá no Mario Bros, já que eu estou citando esse exemplo, vou usar os dois como exemplo. No Mario Bros, a regra é, se eu pular no buraco, eu morro. Se eu encostar pequenininho na tartaruguinha, eu vou morrer. Eu tenho que conseguir passar a fase no tempo proposto, tipo, no menor que o tempo proposto. Então, assim, as regras são estabelecidas. E por que é importante estabelecer regras? Porque senão o usuário fica perdido sem saber o que fazer. E aí, para dar um exemplo muito simples para vocês, quando eu falo sobre o quão importante a pessoa ter essa sensação de que ela sabe o que pode acontecer, quase como se ela tivesse uma sensação de controle sobre aquilo, é importante, pense que tem uma coisa, inclusive, que a gente já falou, que a gente comenta, que quando a gente vai em reuniões, quando a gente não sabe o objetivo daquela reunião, a gente não sabe por que a gente está lá, a gente fica pensando, o tempo passa mais devagar, porque justamente você não tem as estruturas dos limites e por que você está ali. Então, por isso que é tão importante ter essas regras e metas quando você está pensando num jogo em si. Então, esse é o segundo item. Estabelecer as regras e, obviamente, as regras elas têm que fazer sentido para aquele contexto que você está inserido. Se você estiver pensando numa lógica de gamificação, como é que você coloca regras que façam sentido para continuar incentivando o seu usuário? Já que eu citei o Duolingo, vou citar ele de novo, antes de falar do Fitbit, que é um outro case que a gente vai comentar. Mas no Duolingo, por exemplo, tem um foguinho lá que ele fala que é as suas frequências, né? Então ele fica meio que falando, tipo assim, para você manter esses pontos ganhando pontos dobrados, você tem que bater a sua meta que você estabeleceu todo dia. E aí, se você não faz, você perde lá o foguinho, você perde a coisa do ponto em si. Então, tipo, percebe que ele estabeleceu uma regra, inclusive uma regra atrelada à sua meta, que faz com que você se motive e se engaje a continuar aprendendo a língua que você está estudando. E aí, quando a gente pensa no terceiro item, o terceiro item que a gente tem que ter em mente quando a gente está construindo gamificando alguma coisa é o feedback. E aí, o feedback do usuário, principalmente de progresso. E não precisa ser uma coisa explícita, não precisa ser uma mensagem do tipo, olha, você está indo bem, meus parabéns. Porque se a gente for parar para pensar, principalmente no jogo da canastra, porque no Mario até tem vários feedbacks desse tipo, de que você passou e tal.
Mas na canastra, o feedback se dá através do jogo, né? Através de como o jogo é colocado. Por exemplo, você consegue ver a quantidade de cartas que cada oponente tem na mão. Isso te dá um feedback se você está indo bem ou não no jogo. Você consegue ver a quantidade de canastras que o time tem, que a dupla oposta, o seu oponente tem. E aí, às vezes, você até tem chance de bater o jogo, mas você não vai bater o jogo, porque naquele feedback, do jeito que você está olhando o jogo, naquela estrutura visual, você pensa, se eu bater o jogo agora, eu perco, porque eu não faço a maior pontuação. Porque eu tenho menos canastras, por exemplo. Ou, de repente, eu tenho canastras, mas o oponente tem canastras sujas, canastras limpas, então ele tem mais pontos, teoricamente. Ou ele tem uma canastra, mas ele tem muito ponto feito, enfim. Mas, basicamente, percebe que mesmo quando o jogo ele não fala, tipo assim, você está ganhando, você está vencendo. Ele te dá um feedback para que você possa tomar decisões em relação ao seu progresso. Se você avança, se você espera, se você faz mais uma canastra, se você junta mais lixo, por exemplo. No Mario, que é um jogo mais focado em games, né? Mas assim, tipo, aí a gente tem os feedbacks mais tradicionais que a gente está acostumado a pensar no feedback. Mas, no geral, o jogo ele precisa te dar uma noção de onde você está para atingir a sua meta. Se o quão perto você está da meta ou quão longe você está, para que assim você possa tomar decisões em relação ao jogo em si. E aí isso é muito importante quando a gente pensa em gamificar uma experiência. A gente tem que dar feedback para o usuário de como ele está avançando em relação à meta que a gente estabeleceu. Essa é um pouco a lógica em si. Que ele possa ver isso através de barrinha de progresso, que é uma coisa muito comum, através de mensagem, ou, por exemplo, no Mario, quando o seu tempo está acabando, que ele começa a acelerar a música, ele não escreve que o tempo está acabando, ele começa a acelerar a música para que você entenda que você tem que fazer as coisas mais rapidamente. Ele está te dando um feedback de como você tem que se comportar em relação à meta estabelecida para que você tome uma decisão. Ou você aceita que você não vai conseguir terminar, porque você está muito longe do final, ou você corre, acelera, vai no risco e tenta passar a fase para conseguir bater o tempo que você precisa. Então, ele começa, tipo, basicamente você tem que dar feedback para o seu usuário. O quarto item que a gente tem é as recompensas. E aí você vai ter que oferecer recompensas aos usuários, que são as coisas que a gente vai dar para ele, normalmente pelo tempo e esforço que ele coloca no processo. Ou, às vezes, para motivar ele a ter uma chance. E aí eu vou dar um exemplo, de novo, da canastra, para vocês pararem para pensar. Quando eu vou lá e compro uma carta e vem um Coringa, ou vem uma carta, o Coringa é uma recompensa do jogo. Para que quando as coisas estão dando muito errado, o baralho está muito ruim, o meu jogo não está dando certo, e aí na sorte eu tiro depois de eu comprar várias vezes e não juntar o lixo, porque eu penso que o lixo eu estou vendo e o baralho é um ato de fé, né? Eu não sei o que vem, pode vir uma carta muito ruim, pode vir um Coringa. E às vezes ele te recompensa porque você aceitou aquele ato de fé do baralho. Você nunca mais vai jogar canastra do mesmo jeito, né? Mas sempre quando vocês pensarem em gamificação, comecem a olhar para jogos que vocês estão acostumados a jogar, ou gostam de jogar, ou tem algum vínculo com ele. Eu estou usando a canastra de exemplo aqui simplesmente porque é um jogo muito da minha família. Assim. Desde criança, eu tenho essa referência muito forte na cabeça. E aí você começa a perceber o que faz com que esse jogo motive as pessoas a quererem continuar jogando aquilo depois de anos. Ou parece um jogo muito simples, mas as pessoas continuam jogando. Tem uma questão social também ali, né, das pessoas estarem reunidas, ao mesmo tempo tem a própria estrutura do jogo. Então percebe que tem a estrutura da recompensa. A mesma coisa acontece no Mario, por exemplo. Você tem várias recompensas ao longo das fases, quando você consegue pegar um cogumelozinho, uma florzinha que vai te deixar mais forte, assim você tem mais chance de passar a fase, ou você pular aquilo, você ganha, ou você consegue várias moedinhas, bate a meta das moedinhas, aí você ganha uma vida, porque você conseguiu juntar um monte de moedinha, isso te motiva a querer juntar mais moedinhas para você ter mais vidas e assim sucessivamente. Então percebe que o jogo ele começa a te dar, para que você não fique só focado na meta principal, aquela super grandiosa de salvar a princesa, até porque ela é muito longa, né? É lá, depois de eu passar milhões de fases, é que eu vou conseguir salvar finalmente a princesa. Ele começa a colocar essas pequenas recompensas para que você não desista. Então, para que você não fique pensando, nossa, mas está tão longe, está tão distante, acho que é melhor eu desistir. Então, essas pequenas recompensas também são interessantes quando a gente está pensando em estrutura de jogos em si. E é bem importante quando a gente está fazendo gamificação. E essa recompensa também, de novo, fazer sentido. Né? Lembra, um dos primeiros slides que eu mostrei para vocês tinha muito a ver com tem que fazer sentido para o produto e serviço que você está colocando. Senão, é melhor nem colocar gamificação.
E eu até depois eu falo, bater muito isso na tecla. Gamificação não resolve problemas de experiência. Gamificação, ela faz com que possa, uma coisa que já existe, já funciona, seja mais usável, mais legal, mais engajadora, mas não vai resolver problemas de usabilidade, né? Gamificação nem mascara, a coisa continua sendo ruim, e aí você está fazendo um negócio que está ruim, tipo, tem um jogo que às vezes pode até atrapalhar, então ter isso em mente também é importante. E o quinto item que eu quero comentar com vocês é o da motivação. E aí, quando você está falando da motivação, motivação faz com que os usuários tomem atitudes. E vai ter a motivação intrínseca, que é a motivação que é do próprio usuário, da própria pessoa, né, que está jogando aquilo, e você não tem muito controle sobre ela. Óbvio que se você consegue construir uma estrutura que acesse essa motivação intrínseca da pessoa, ela é muito melhor, é muito mais fácil de você motivar aquela pessoa, aquele usuário, do que a motivação extrínseca, que é a motivação externa, que é a motivação que você coloca através de recompensas, por exemplo. As recompensas é um tipo de motivação. Pensando na canastra, usando o exemplo que eu acabei de falar, que tem uma conotação muito forte na minha família, obviamente, uma das motivações intrínsecas, que provavelmente a canastra não pensou quando estava construindo o jogo, é o fato de reunir a família, é o fato de a gente estar junto, se divertindo, fazendo uma coisa que todo mundo acha legal, e dando risada, um sacaneando o outro, ganhando um pouquinho aqui, ganhei de você agora, nossa, olha o que eu consegui fazer, caramba, não sei o quê, esse tipo de coisa. Então, tipo, tem essa motivação que talvez a canastra, ela não tenha pensado diretamente nela, talvez ela tenha pensado só no contexto social, mas para mim especificamente, ela tem um apelo, né, mais familiar, né, de contexto familiar. Tanto que eu acho que eu só jogo canastra quando estou em família. Então, óbvio que esse tipo de motivação intrínseca ela é muito mais importante, é muito mais forte, por exemplo, pegando o exemplo do Duolingo, que eu comentei em alguns componentes, se a pessoa quer aprender uma língua porque ela vai viajar, porque ela está indo morar fora do país, porque ela se mudou para um país que fala uma outra língua, um dado muito legal sobre o Duolingo, que eu acho bem bacana, na Suécia, a língua que é mais aprendida na Suécia é o próprio sueco, o que é muito curioso, porque a gente espera que as pessoas na Suécia já falem sueco, né? Mas por que a língua sueca é a língua mais aprendida na Suécia? Porque quem está aprendendo a língua são os imigrantes. Então, tipo, lá na Suécia, não é tipo, os suecos estão aprendendo outras línguas. No Duolingo, especificamente no Duolingo, quem mais usa aquele aplicativo, então tem uma motivação intrínseca. Provavelmente eles migraram para lá, tem o desafio da língua, que é uma língua complicada de aprender, e obviamente eles têm que aprender a língua para se comunicar, para conseguir fazer outras coisas. Então é uma motivação intrínseca que não está na estrutura do Duolingo. Mas Duolingo, normalmente, as pessoas que duram mais no Duolingo, ou que se resistem mais, elas estão muito mais atreladas a uma motivação intrínseca, do tipo, elas querem aquilo, do que uma motivação extrínseca, que aí são as recompensas que a própria estrutura te dá, a sequência, as fases, esse tipo de coisa. Então, sempre quando a gente estiver falando de um jogo, a gente vai ter esses 5 elementos e outras coisas que a gente pode ter também, que são importantes, né? Tipo, elas são recomendáveis. É a liberdade de escolha e a liberdade para falhar. Por que isso é importante? Porque, de novo, pensa no exemplo da canastra. Na canastra, você tem liberdade de qual estratégia você vai seguir. Sabe? Se você vai, de repente, tomar a decisão de fazer a canastra o mais rápido possível e acabar com o jogo para não dar tempo do seu oponente fazer mais pontos que você, já que o objetivo do jogo é quem faz mais pontos e vence, né? Depois que bateu, quem bate faz mais. Primeiro que você bate, depois faz mais pontos. Mas você pode bater e não ter pontos suficientes para ganhar o jogo. Então, tipo, é importante você fazer mais pontos. Então, você tem uma liberdade de escolher como é que você vai estratégia e, ao mesmo tempo, você tem liberdade para falhar no sentido de que você, além da escolha, de você, às vezes, tomar decisões erradas no jogo. De, às vezes, sem querer, você não viu que aquela pessoa estava juntando várias cartas de copas e aí você joga mais uma e ela faz uma canastra na mão e você pensa, droga. Tipo, e aí alguém, de repente, quando você está jogando em dupla, uma outra pessoa está prestando atenção, pô, você não percebeu que fulano estava juntando várias cartas de copas? Então, você tem a liberdade para jogar. Às vezes, você tem a liberdade de não escolher juntar o lixo, comprar uma carta, mas você deveria ter juntado porque você estava com poucas cartas na mão. E aí você tem, e ao mesmo tempo uma afeta a outra. Então é legal que tenha essas opções para que você possa tomar as decisões que façam mais sentido para você naquele contexto. Se a gente pensar no Mario, você pode fazer o caminho mais rápido para chegar para salvar a princesa, porque seu foco é salvar a princesa,
Ou você pode ter um perfil de jogador, que é o perfil que a gente chama de explorador, que você quer explorar os mundos, as fases, todos os detalhes, e aí você quer salvar o máximo possível. Então, num cenário como esse, é importante que você sempre tenha, é bom que tenha, que o usuário tenha a sensação de que ele pode escolher e que ele pode falhar naquele processo e que ele pode se recuperar da falha. Deixa eu ver o que a Sabrina colocou. Tem uma dúvida. Como funciona a escolha no Duolingo? Sabrina, acho que tem a ver com a escolha da língua, né? Você pode escolher a língua, você pode escolher o jeito que você faz, por exemplo. Você não precisa passar todas as fases, né, no Duolingo. Você precisa... Porque no Duolingo você pode, dentro de uma fase que tem várias lições, você pode passar 5 vezes a mesma lição. Mas para você avançar, basta passar uma. Então, tipo assim, se você quiser se você quiser fazer a versão completa e estudar profundamente, você passa 5 vezes, mas você não é obrigado. Então, você pode escolher tanto dentro do jogo em si, quanto você pode escolher efetivamente qual língua você vai aprender, né? Como você vai aprender a língua. Porque eu, por exemplo, quando uso o Duolingo agora, eu estava estudando espanhol, eu estava estudando Duolingo em espanhol, mas não com tradução em português, com tradução em inglês, sabe? E aí eu já meio que matava 2 coelhos numa cajadada só. Dava uma reforçada no inglês e ainda dava uma olhada no nosso amigo espanhol. Isso, até mesmo os temas de um determinado nível pode escolher gramática, animais, exatamente. Você não precisa por todas também, né? Tipo, às vezes você tem que ir por alguns caminhos e você escolhe o que você quer. Boa. Então, tipo, isso aqui é legal porque daí dá uma sensação para o usuário que ele está sob o controle daquilo. É um pouco essa lógica. Não é obrigado a ter, tem jogos que não tem como estrutura. Se a gente pensar, são 5 componentes que eu falei para vocês. Metas, regras, feedback, recompensa e motivação, mas ela é recomendável que tenha essa opção também, sabe? Tipo, para que o usuário se sinta no controle do que ele está jogando, do que ele está. Isso também gera uma motivação nele mesmo. Por exemplo, uma outra escolha, que enquanto eu estava falando, me veio à cabeça agora do Duolingo, é você que escolhe a sua meta, né? Não é uma meta pré-estabelecida. Você diz o quanto você está disponível para ficar estudando. Vou estudar 3 minutos, vou estudar 5 minutos, vou estudar 10 minutos. É uma escolha sua de acordo com o seu contexto. Então, você personaliza de alguma forma o jogo para você. Bom, para continuar, como é que isso se parece um case prático? Aí eu quero trazer para vocês, mais especificamente, para falar dele, assim, mostrar esses 5 componentes, é o Fitbit. O Fitbit, para quem não conhece, ou para quem nunca ouviu falar, ele eu vou dizer que ele é um concorrente do Apple Watch, não necessariamente, porque o foco dele é mais na parte de fitness, né? Enquanto o Apple Watch ele é um gadget da Apple para acessar várias coisas, para se complementar com iPhone, enfim, essas coisas todas. Mas no caso do Fitbit, ele também é um relógio e cada vez mais ele está com vários acessórios que ele tenta competir mesmo com o Apple Watch. Mas o foco, por seu foco na parte fitness, ele é bem gamificado em termos de estrutura. Então você vai ter o relógiozinho lá, você vai ficar andando pela vida, tá vendo que tem umas coisinhas aqui, depois eu entro no detalhe com vocês, foguinho e tal. Você vai andando, ele vai rastreando, ainda mais se você usar o relógio para dormir também, ele fica começando a monitorar seu sono, ele monitora quanto você caminhou, e ele estabelece algumas coisas com você em termos de metas, e aí a partir disso ele vai tentando usar esses componentes para que você se sinta mais engajado em fazer aquilo. Obviamente, quem compra esse relógio, de alguma forma, tem uma motivação intrínseca já, que é a motivação de a pessoa querer se sentir mais saudável, ou de repente ela querer emagrecer por algum motivo, ou de repente ela querer sentir que o físico dela vai ficar melhor, coisas desse tipo, ou de repente ela está treinando para uma corrida também. Mas sempre ela já tem uma motivação quando você compra o Fitbit, e aí você tem o relógio, você tem a aplicação, e a aplicação ela é gamificada, lembra que você não vai, gamificação serve para tornar mais engajador aquela experiência, que é a experiência que a pessoa provavelmente está querendo fazer algum tipo de exercício físico para poder comprar esse relógio ou querendo monitorar os seus dados. Pois bem, em relação ao objetivo, você até consegue alterar, mas ele parte daquela regra básica, a gente sempre ouve falar, que as pessoas têm que caminhar X passos por dia. E aí ele coloca que você tem que dar 10 mil passos por dia. E aí, então, o seu objetivo ao longo, ele não assume que é 10 mil passos de uma pegada só, ele assume que ao longo do dia, você vai estar com o relógio vai estar monitorando você, sempre que você der um passinho,
subir uma escada, dar uma caminhada, ir até o almoço, ele vai me contando os passos, e quando ele chega em 10 mil, ele te diz, caraca, você bateu a meta do dia. Então, assim, o objetivo dele é fazer com que você comece a perceber o quanto você anda, o quanto está longe dessa meta, e o quanto, tipo, isso pode ser engajador para que você caminhe mais. E aí, uma coisa que eu acho bem legal, então, essa é a meta dele. Em termos de regra, ele não tem uma regra super marcada, né? Porque, basicamente, nesse cenário, nesse contexto, e aí isso é uma coisa importante, por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque nesse caso aqui, não tem uma regra, você tem que caminhar, porque isso tem a ver com a meta. Mas não tem, assim, ó, o seu passo tem que ser um passo de 30 centímetros entre um pé e o outro. Não tem uma regra estabelecida. Basta que você comece a caminhar, você já entrou na experiência do Fitbit. E aí ele pegou alguns elementos. O elemento da regra ele é mais tipo subversivo nesse caso, mas ele está ali presente porque ele começa a contar os seus passos e a partir dos seus passos ele consegue te dar várias informações. Então tem um pouco a ver com isso. Começa a andar, a regra é começa a andar. E aí eu te dou input sobre isso, entendeu? Basicamente, talvez a regra não seja nem comece a andar, é comece a usar o relógio e andar com ele, que eu vou te dar alguns inputs. Se você dormir com ele, eu te dou inputs, inclusive, sobre o seu sono. Então, ele começa a fazer isso. Quando a gente pensa no feedback, ele dá um feedback bem detalhado, e isso talvez seja uma coisa muito legal e muito sutil em termos de gamificação do Fitbit. Porque o que ele faz nesse caso aqui? Além de ele te dar o feedback mais simples, que é contar os seus passos, pode ser que naquele dia você não tenha conseguido caminhar tanto, mas quando você caminhou por algum motivo, você subiu muitas escadas, você fez momentos de picos muito bons, e isso foi bom porque te deu mais gasto de energia. Então percebe que ele quebra, e por mais que ele estabeleça como meta principal os 10 mil passos, ele te dá um feedback para tipo assim, ó, vamos supor que tem um dia X, até porque vamos supor que todo dia, não é todo dia que você anda 10 mil passos. Tem um dia que tá chovendo e você ficou no final de semana inteiro vendo Netflix. Né? Então, tipo assim, para ele, porque ele não quer só que você foque nisso, porque talvez seja uma meta que talvez não vai conseguir manter todo dia, diariamente, certinho, né? Então, ele começa a te dar outros detalhes de quilometragem, por exemplo, de quanto você andou, de quanto que foram exercícios ativos, né? Que tem esse foguinho aqui, quantas escadas você subiu, né? Porque reza a lenda que escada serve, é bom para quanto mais escadas você sobe, melhor para o seu coração. E aqui também ele fala dos ativos, quanto foi ativo, esses movimentos. Então percebe que ele te dá detalhes mais específicos, feedback mais específico do que significa esses 7 mil passos. Porque talvez você não bateu os 100 com 10 mil aqui, mas foi um dia bom em termos de, tipo, nos outros detalhes que apareceram aqui. Então isso é uma coisa que ele faz também o tempo inteiro para tentar tornar essa experiência mais interessante para você, a experiência de você monitorar seus passos, sua caminhada e sua estrutura física. E uma outra coisa que ele faz é te dar essas recompensas, e aí é uma recompensa sempre contextualizada e tem a ver com uma curiosidade, o que é muito legal para quem usa o relógio, assim. Porque ele começa, à medida que você vai andando, você vai ganhando esses badgezinhos aqui, né? Esses selinhos. Só que sempre são selinhos contextualizados. Então, esse aqui é um exemplo que ele está dizendo que a pessoa andou toda a extensão do metrô de Londres. Né? Então, tipo assim, por isso que aí ele ganha um badge de temático, um desenho de Londres, etc e tal. Então, ele começa a te dar badges que são temáticos e já te dá uma curiosidade, não é só uma recompensa. Então, você fica curioso pela próxima recompensa, pelo próximo quanto você andou, quantas voltas no mundo você deu, coisas desse tipo. Então, ele sempre fica criando, não é só tipo, você andou agora 2 mil quilômetros, porque às vezes 2 mil quilômetros não significa nada para você, né? Tipo, eu acabei de falar isso e fiquei pensando, o que é 2 mil quilômetros? Eu não consigo nem pensar em referências do que é 2 mil quilômetros. E aí, quando ele dá distância, você consegue se colocar em contexto e isso deixa você mais engajado com aquela experiência. E a motivação, já comentei, no caso específico do Fitbit, ele já tem uma motivação intrínseca, porque, obviamente, as pessoas que vão comprar esse produto, elas já compram um produto porque, de alguma forma, elas querem monitorar a saúde delas, elas querem bater alguma meta específica delas relacionada a exercício físico. Então, a motivação ela já está no próprio pessoa que compra o produto, né? Então, a pessoa já está predisposta e aí ela atende essa demanda da pessoa, resolve a necessidade da pessoa como um todo. E aí, sempre que a gente falar, então, da gamificação, o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que tornar experiências divertidas. E aí, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, que é o que a gamificação tenta fazer, é a regra do pico-fim. Que é uma regra que a gente fala em UX, que basicamente fala que
a gente vai lembrar, ou a gente vai ter muito forte na nossa mente, se a gente tem uma experiência muito legal no final, tipo salvar a princesa, ou algum momento durante aquela experiência que foi um pico daquela experiência, uma fase muito difícil, alguma coisa muito legal, uma coisa que faz muito sentido para você, e aí você lembra disso. E normalmente, quando a gente está construindo gamificação, a gente não vai tentar ser constante, caraca, sempre vai ter uma coisa muito maluca, muito motivadora acontecendo. A gente vai entender que a gente vai criar picos, porque esses picos e um fim muito interessante, ou tipo assim, chegou no fim da jornada, faz com que você acabe lembrando daquilo de forma mais memorável e querendo passar por aquela experiência. Outra coisa também, quando a gente faz a gamificação, é o fato de encorajar os usuários a retornar os sistemas de gamificação, tipo, a retornar ao sistema. Ele atua como ponte entre as sessões do usuário. Eu já vou falar sobre o efeito Zeigarnik aqui, mas basicamente o que eu quero dizer para vocês é que faz com que o usuário, a gamificação faz com que o usuário volte para aquela experiência. De novo, a experiência tem que ser adequada e tem que fazer sentido para ele, tem que resolver o problema dele. Senão, tipo, a gamificação não resolve os problemas do produto. O produto é ruim, o produto continua sendo ruim. Mas ele faz com que você volte. Até porque esse efeito Zeigarnik aqui, ele basicamente fala que a gente lembra com mais facilidade uma coisa que está incompleta do que uma coisa completa. E aí, basicamente, quando a gente faz gamificação, a gente tenta lembrar, fazer com que o usuário ele lembre que ele tem que continuar aquilo, que ele tem que continuar aquela jornada, que ela não está completa, que falta alguma coisa. Já que eu citei o Duolingo como exemplo, o Duolingo é um bom exemplo disso, ele sempre fala para você, quando está acabando, de repente, a sua chance de manter lá o seu foguinho aceso, ele te diz, olha, já faz tantos dias que você está fazendo isso aqui. Você vai deixar apagar esse negócio, começar do zero? E aí você vai lá e, tipo assim, puxa, eu preciso completar, pelo menos hoje. Preciso lá bater minha metinha do dia. Então, ele começa a te dar essa sensação e é uma coisa importante quando a gente está construindo estruturas de gamificação como um todo. E outra coisa importante também, quando a gente pensar em gamificação, é que ela não é só aquilo que a gente chama em inglês de BPL, né? Ou BPL em português mesmo, que é os Badge Points e Leaderboards. Que gamificação tem muito mais a ver com os 5 componentes que eu comentei com vocês, do que efetivamente só adicionar, tipo assim, então eu vou gamificar a minha plataforma, vou gamificar meu serviço, vou gamificar meu produto, aí eu vou adicionar badges, points e leaderboards. Não vai adiantar, não quer dizer que isso vai resolver o seu problema. Você tem que pensar no contexto que você está inserido, para daí sim você colocar os 5 componentes que a gente comentou. Porque basicamente uma gamificação bem sucedida vai normalmente ter esses 5 componentes essenciais. Vai ter essa coisa de você ter uma meta, vai ter o fato de você ter as regras, né? Vai ter o feedback em si, de você receber feedback sobre aquelas coisas que você está executando, as próprias recompensas e a motivação. E aí, eu falei já isso umas 2, 3 vezes, mas quero reforçar aqui que quando a gente fala de gamificação, a gamificação é a cereja em cima e não o bolo. Então, tipo assim, ela não corrige problemas técnicos de produto ou de usabilidade ou de o meu fluxo for ruim, o negócio não resolve, a gamificação não vai resolver isso, vai continuar sendo ruim. A gamificação vai fazer com que a coisa fique mais engajadora, mas se a experiência for ruim, ela não vai, tipo, ela já é ruim antes, né? E aí, para ter isso em mente, sempre quando você estiver construindo um produto, né, e olhar para a gamificação, entenda que ela entra como se fosse no último level, como se fosse, né, se a gente pensasse que isso aqui é uma pirâmide de necessidade simplificada, né? É como se, tipo, no nível 1, na base, o que você tem que ter é as coisas funcionando. A funcionalidade como um todo tem que estar muito bem clara. Ela tem que atender a necessidade do usuário. Aí isso tem que ser usável. Então você tem que fazer com que o negócio tenha uma usabilidade legal, que o usuário entenda o que ele tem que fazer, que ele saiba por que ele está naquela tela, qual é o objetivo, né? Já que a gente está falando de produtos digitais. Depois disso, você vai adicionar uma camada de diversão, uma camada de engajamento. Que aí você pode adicionar por exemplo, o Duolingo, já que a gente estava falando do Duolingo, o Duolingo usa muito bem o próprio corujinha dela, tanto para te motivar, para te mandar mensagem, para ter essa coisa de ser engajadora. Então, tipo assim, mas percebe que o processo de aprender, ele acontece sem a gamificação. O processo de aprender a língua, de estrutura, o jeito de, por exemplo, se a gente pensar no Duolingo, o Duolingo ele tem uma estratégia de fazer pequenas aulas com pequenas palavras e ao pouquinho, gradativamente, você vai dominando aquela língua, aprendendo um pouquinho mais, aprendendo mais uma palavra,
começando a conseguir construir frases simples. A partir disso, você vai, à medida que você vai avançando, assim como é aprender uma língua. E aí eles usam estratégias de que eles entendem que microlearning é suficiente para eles. Percebe que o fato, todo outro contexto que tem do Duolingo, de ter sim, tipo, badges que você ganha lá, por exemplo, pensando aqui, tem os pontos que você ganha toda semana, tem um leaderboard que você fica correndo com pessoas aleatórias, e você ter outras pessoas, isso tudo tá lá. Mas sem isso, eu ainda continuaria podendo fazer lições para aprender. Então, acho que isso é uma coisa importante quando vocês têm em mente, quando a gente estiver falando sobre escala de prioridade. Tipo, você tem que primeiro pensar na função, depois na usabilidade e depois sim na parte que é divertida. Porque senão a gente vai começar a construir... O gamificação não resolve problemas, ela faz com que a coisa fique mais engajadora. Acho que isso é bom ter isso em mente. E, obviamente, a gamificação tem que estar ligada ao produto. E aí, tipo assim, aqui não vai nem dar muito tempo de entrar no detalhe e tal, mas a gente também tem que entender quais são os perfis de jogador que a gente vai ter quando a gente está falando, quando a gente está construindo uma gamificação, porque no geral a gente tem a falsa ilusão de que, porque a gente criou alguns estereótipos relacionados à gamificação, ou a games principalmente, de que é aquele cara que fica horas jogando, que perde a noção do tempo, etc, etc, etc e tal. Óbvio que esse tipo de persona, já que a gente está falando de UX, ela existe no mundo, né? Tipo, já é um estereótipo muito forte da área de games, mas as pessoas, a maioria, os maiores gamers que a gente tem no mundo são games relacionados ao social. E é por isso que redes sociais fazem tanto sucesso no mundo. Porque, no geral, o ser humano, na média normal, no mundo inteiro, ele joga porque ele gosta de se socializar. E é por isso que ele joga, por isso que ele interage, por isso que os jogos coletivos aparecem bastante. Por isso que normalmente a rede social funciona e usa estratégias de gamificação. O próprio Tinder faz isso muito bem, ele usa várias estratégias de gamificação para que você fique envolvido com aquilo. Então, percebe que quando a gente for falar de gamificação, a gente também vai ter que entender um pouco essa coisa de quais são perfis de comportamentos em relação aos jogos. E aí tem vários motivadores, até às vezes pode ser um motivador da ação em si, pode ser um motivador do ambiente em si, pode ser um motivador das pessoas em si. Então, tipo, aquela pessoa que a gente tem um perfil de que gamificação é uma pessoa que é muito ligada à competição e tal, quando não é verdade. Às vezes a pessoa quer só se relacionar. Por isso que eu citei para vocês a coisa da canastra. Para mim, pouco importa se eu vou ganhar ou perder. É legal para sacanear meus primos, mas, na verdade, é muito mais pela socialização em si e pela diversão de estar fazendo aquilo do que efetivamente ser a master da canastra do mundo, né? Talvez ser a master da canastra do mundo seja legal, possa ser uma coisa que eu gostaria de ser, mas eu acho que eu ainda não estou no leaderboard da minha família, eu estou um pouco para baixo, assim, mas tudo bem, vou chegar lá. Talvez eu perca pro meu pai, tudo bem, aí eu jogo com ele em duplo para ganhar. Mas acho que tem um pouco isso em mente importante de estar ligado com o produto. E uma outra coisa também, para fechar um pouco com vocês, e aí eu abri um pouquinho para perguntas, assim, ou comentários, esse cara aqui, ele tem vários livros e várias coisas relacionadas à gamificação, e ele fala isso, assim, acho que essa frase que eu queria fechar essa talk com vocês. Nós jogamos quando é divertido, trabalhamos quando não é. E basicamente a gente tem que ter, quando a gente quer gamificar uma experiência, a gente quer torná-la mais engajadora, dar essa sensação de diversão para as pessoas, porque tem muito, quando a gente fala de jogo, seja lá qual for o jogo, tem muito a ver com o fato de a pessoa se sentir motivada a fazer aquilo, se sentir engajada e se sentir que está se divertindo. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. E aí eu não sei se alguém tem perguntas, comentários, né? Tipo, se alguém tiver algum comentário, coloca lá no chat. Igual a Sabrina fez, porque eu estava já de olho no chat. Mas eu queria dar um pouco essa visão um pouco essa visão geral assim, da gamificação, pensando nesses componentes, dando essas dicas de que olhar para eles, não pensar que é só, tipo, vou colocar badge, porque às vezes a gente teve a impressão, principalmente por causa do Foursquare. Percebe que eu finalizei a palestra e eu continuo falando, né? Mas vocês colocam pergunta lá que eu respondo, viu? Mas uma coisa que aconteceu com a gamificação, pro bem ou pro mal, é que o Foursquare, não sei se alguém não conhece o Foursquare, mas o Foursquare foi uma rede social há muito tempo atrás, não, alguns anos atrás, mas que ela dominou o mundo por causa da gamificação que ela construiu. E aí todo mundo construiu gamificação, ou todo mundo começou a construir uma falsa ilusão de gamificação e colocar badge na sua aplicação, na sua plataforma, no seu produto, né?
E aí, isso pro bem ou pro mal, foi bom que, tipo assim, beleza, esse conceito foi colocado tipo, para o mundo, ó, a Fábia está dizendo que usou muito esse aplicativo. Foi colocado para o mundo, as pessoas começaram a ver gamificação e tal, ao mesmo tempo as pessoas começaram a banalizar e começaram a achar que qualquer coisa vai funcionar, o que não é verdade. Então, no caso do Foursquare, tanto que ele ficou tão forte a coisa da gamificação, para quem lembra do case, ou para quem conhece o case, ficou tão forte que as pessoas começaram a colocar dados ruins, porque elas queriam só ganhar, elas queriam ser os prefeitos dos lugares, porque era uma rede social de localização, né? Então você conseguia as informações que a gente pega em outros lugares. Então, tipo, as pessoas ficaram enlouquecidas, tipo assim, elas iam para elas continuarem prefeitos dos locais e estarem dominando aquilo, do bairro, enfim. E aí, quando o Foursquare ele separou, tipo, o gamificação foi para um jogo, para um lado, ele criou um outro aplicativo para ficar essa dinâmica de que as pessoas queriam ser donas, assim, quase como se fosse um War da vida real, só que sem guerras. E ele separou o Foursquare só para informação mais robusta sobre lugares e tal. Basicamente quebrou tudo, né? Igual lá, a Fábio criou algumas prefeituras, viu? As pessoas lembram muito mais do jogo em si, Fábio, do que especificamente do Foursquare como informação relevante. Deixa eu só ler as perguntas que a Letícia colocou aqui. Deixa eu ler a pergunta da Letícia e eu vou respondendo para vocês. Mas no caso, onde entra a socialização nos aplicativos como o Duolingo? A interação mais humanizada com o aplicativo. Letícia, especificamente em Duolingo, não necessariamente você vai ter jogos que tem que ser socializados, tá? Mario Bros, por exemplo, que eu citei como exemplo, não tem. Fitbit também não tem tanto. No caso do Duolingo, o que ele faz, né? Ele é mais sutil, porque o foco dele, pensando em perfil de jogador, não é um jogador mais da socialização. No caso de a gente ter a maioria das pessoas do mundo querendo socializar, não querem ser, tem outros pontos, né, que você pode adentrar, mas especificamente no caso do Duolingo, ele caminha muito para a socialização em si, mais humanizada. O foco dele é muito mais o aprendizado, ele foca muito mais na motivação, tipo, as pessoas querem aprender uma língua, mas o que ele coloca lá é que você pode adicionar amigos, e aí você fica meio que competindo com os amigos, então você acaba sendo motivado não pelo social em si, mas pela competição com seus amiguinhos durante a semana, quem conseguiu aprender mais palavras, etc e tal. Mas ele não é muito focado, o Duolingo em si não é muito focado. Se a gente quiser um exemplo de um aplicativo que é mais social, que pensa um pouquinho mais na interação e é gamificado, a gente pode pensar no Waze, né? Tipo, mesmo quando as pessoas não se conhecem, o fato de ter as pessoinhas, que são as pessoas que dão informação, e aí isso faz com que a rede construa informação. Eu vou chegar, viu, gente? Eu vou chegando nas perguntas de vocês, tá? Agora, deixa eu ver a do Léo aqui. Além do Duolingo, quais outros casos de sucesso de gamificação que você conhece na área da educação? Da educação, Léo, deixa eu pensar agora de cabeça. Eu vou ficar te devendo e vou ver se vem algum na minha mente agora, assim, mas assim, que eu me lembre forte agora, o Duolingo é talvez um dos mais fortes que eu conheça agora de cabeça, assim. Tem outros cases, mas não especificamente de educação. Mas vou pensar aqui, se vir algum na minha mente, eu volto na sua pergunta. Quais são as melhores biografias? Calma aí que eu sou meio, Alexandre, eu sou meio ruim de nome das pessoas, tá? Mas eu já vou achar para você o nome do cara. Tem um cara que eu sempre esqueço o nome dele, é horrível, porque eu sempre esqueço o nome dele, ele é ótimo nisso. Só um pouquinho que eu já pego. Deixa eu TED. Já vou te falar, tipo, a primeira pessoa que eu quero te passar o nome, porque ela tem um livro bem legal e é uma base super forte, é essa moça aqui, ó. Ups. É a Jane. Cadê? É essa aqui, Jane. Ela tem vários TEDs. Tem a Gonel, que ela tem alguns TEDs sobre gamificação. E ela também tem um livro que quase todo mundo usa como base. Gamificação, tem um outro cara que é japonês. É que eu sou meio ruim mesmo de nome, tá? Me perdoem. Que é o Yuka. Eu nunca sei falar. Eu não vou nem tentar falar o nome dele, que é esse cara aqui, ó. Yukai Show. O próprio cara que eu coloquei na apresentação também, aqui no nosso slide, já vou colocar o nome dele aqui, que é o Matthew Farber, também tem vários livros sobre gamificação. Vou citar esses três que eu estou lembro agora de cabeça, viu? Mas eles são bem bons em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Como adaptar a meta para o caso de um jogo cooperativo, já que todos ganham, independente de qualquer coisa?
Cristiane, eu não vou conseguir responder essa pergunta desse jeito, porque eu precisaria entender o case com mais profundidade, assim, sabe? Mas, basicamente, eu imagino que você vai trabalhar num senso mais de que, tipo assim, o time precisa cooperar para que todo mundo alcance aquele resultado e aquele resultado é compartilhado. Mas eu acho que é a resposta que eu consigo te dar dentro desse contexto em si. A Débora comentando, Foursquare é o app dos sequestradores. Débora, eu não lembro, eu não tenho esse contexto. Depois você me conta por quê, hein? Como você enxerga a gamificação para produtos internos e em sistemas que as pessoas realizam o trabalho neles? Eu acho que, basicamente, ela não pode soar falsa, Giovana, sabe? No sentido de, tipo assim, igual esse exemplo que eu estava dando, tá, eu vou colocar, então, uns badges aqui, vou colocar um leadboard e era isso, sabe? Ela tem que fazer sentido para o contexto onde você está inserido. Aí depende, para mim, se é produtos internos ou produtos externos, assim, sabe? Tipo, ela só tem que fazer sentido, sabe? Tem que ser uma coisa que, tipo, por isso que está acontecendo isso aqui. Isso aqui faz sentido. Então, tipo assim, esse badge que eu estou recebendo, esse selinho que eu estou recebendo porque ele está dentro de um contexto, faz sentido eu receber ele tem um significado dentro daquilo, e não tipo assim, tá, você fez 10 pontos, você ganhou uma estrelinha, sabe? Umas coisas desse tipo. Acho que dentro do contexto não tem problema, não. O Luiz está falando, cara, eu poderia falar sobre como fazer gamificação com poucos recursos, slides, cartolinas. Luiz, eu acho que assim, eu não consigo responder essa pergunta agora com tanta convicção, mas o que eu olharia, independente desse cenário, independente do cenário em si, eu pensaria no contexto, assim, sabe? De como que eu faço, por exemplo, pegando esse exemplo que você está falando de slides, cartolinas, talvez eu tentasse pensar em uma estrutura de sala de aula, por exemplo, como é que eu posso gamificar a minha aula? Então, tipo assim, talvez a meta da minha aula seja fazer com que passe o conteúdo das pessoas. E aí, como é que eu posso construir pensando nos componentes, né? E aí, pensando como é que eu vou manipular esses componentes, porque, por isso que eu até falei da canastra como exemplo, porque é um jogo de baralhos, são só baralhos. Você estabeleceu regras, você construiu uma estrutura e aquilo faz sentido. Você poderia fazer uma coisa similar, né? Tipo, numa estrutura usando slides e cartolinas, desde que você estivesse num contexto. Tem muito mais a ver com o contexto em si, para você aplicar os 5 componentes, do que efetivamente você ter recursos glamurosos ou não. Porque se a gente for parar para pensar nessas estruturas de gamificação que a gente está comentando aqui, elas não têm uma estrutura complexa de implementação, elas têm mais, na verdade, um timing bem aplicado. Por exemplo, quando a gente pensa no exemplo do Fitbit, quando ele cria a sensação de, nossa, eu andei tudo isso, sabe? Então, tipo assim, se você falar para uma pessoa que a pessoa andou 10 mil quilômetros, ela não sabe o que significa, ela não tem isso, tipo, o que é 10 mil quilômetros? A maioria não sabe lidar com isso. Se você falar para a pessoa que ela andou 20 estádios no Maracanã, ela pensa, nossa, o Maracanã é grande, caramba, eu andei 20 estádios já em um mês, nossa, eu andei bastante. E aí aquele badge passa a ter significado. Eu acho que tem muito mais a ver com o contexto em si. Eu ainda sempre brinco, quando eu dou aula de UX, eu sempre falo que talvez a palavra mais importante de UX não seja usuário, seja contexto. Porque dentro do contexto, você tem que entender aquele contexto com profundidade, entender o contexto que o usuário está inserido, para daí sim você propor experiências e, obviamente, construir uma gamificação. Luciana, obrigada pelo sopro, viu? Khan Academy, realmente, agora que você citou, e eu vou agora complementar a resposta de quem perguntou de exemplo de educação, o Khan Academy é um ótimo exemplo de gamificação bem feita. Obrigada, Luciana, pela cola, porque eu não tinha me lembrado na hora. Fiquei nervosa, vi a pergunta e pensei, eita, não vou conseguir ganhar meu badge. Ó, esse eu não conheço, hein? Tipo, tô na dúvida, esse eu não conheço. Existe alguma plataforma de ensino à distância que seja gamificada? Léo, também vou falhar nesse momento. Não consigo lembrar. O Khan, eu acho que pode ser considerado. Carly, quando os nossos usuários são as crianças, tem algo específico ou dica para aplicação dessa experiência gamificada? Acho que com criança, Evaldo, é muito mais fácil de você fazer a gamificação em placar, na verdade. Porque assim, né, a diferença principal, assim, eu vou dar uma resposta simplista entre adultos e crianças, mas as crianças, elas são muito mais abertas ao lúdico, né? O lúdico delas é muito mais aflorado, né? A gente, quando vai ficando adulto, vai passando os anos, a gente vai ficando muito, tipo, material, foco, essas coisas e tal. A gente vai ficando mais quadradinho.
Então, eu acho que fica muito mais fácil você gamificar coisas para crianças, porque elas são mais abertas ao lúdico, ao divertido, né, do que efetivamente o adulto, né? Se for pensar, eu acho que essa seria, nesse momento, a dica que eu daria, assim, tipo, é mais fácil de você trabalhar o lúdico e você pode explorar mais também, sabe? Enquanto, talvez, para adultos, a gente tem que pensar em coisas que são um pouquinho mais requintadas, no sentido de tipo, fazer sentido, sabe? De colocar ele em contexto em si. A Débora, que todo mundo avisava exatamente onde estava, era super assustador. Isso antes do Stories, é verdade, Débora, é verdade. As pessoas estavam, a gente sabia. Inclusive, pegando esse gancho que você falou, eu sempre tive um pouco de pânico com isso. Normalmente, inclusive, eu sempre postava depois que eu saía do lugar. Ó, no Instagram eu também fazia isso. Eu sempre posto depois que eu saí do lugar, porque eu tenho essa paranoia aí, viu? Eu não lembrava disso. Ó, esse que a Erika falou, eu não conheço, mas depois já tomei nota para pesquisar aqui. Obrigada pela dica, Erika, eu não conheço, não. Como manter o engajamento sem estimular o vício? Bom, essa pergunta eu acho que assim, o que a gente tem que entender, na verdade, qual é o limite que a gente quer estabelecer com o usuário, né? Acho que isso talvez seja uma coisa importante. E talvez também, talvez, já que a gente usou o Duolingo bastante aqui, talvez a estratégia do Duolingo seja uma estratégia interessante quando você coloca que você vai ter uma meta, se você estabelece uma meta, né? Não é uma meta imposta para você, porque até pode ser desengajador, né? E aí você estabelece uma meta, pode ser que isso faça com que o usuário não fique viciado em si. Mas eu acho que outra coisa também quando a gente pensa nessa coisa do vício, talvez até pensando no documentário que está todo mundo comentando lá, que é o dilema das redes, que as pessoas elas se aproveitaram muito de conceitos de psicologia, né, muito sólidos, enfim, baseados em pesquisas, de como você faz para as pessoas elas ficarem viciadas naquilo, né? Eu acho que talvez ter uma estrutura um pouco mais limpa, né? Não cair nessas próprias armadilhas, porque às vezes a gente pode entrar muito na meta de que a gente quer o tempo inteiro o tempo inteiro a gente quer, tipo, não, porque a gente tem que converter mais, porque a gente tem que fazer isso, e é entender, tipo, também o contexto que a gente está inserido, assim, sabe? Mas eu acho que quando a gente for falar de engajamento, o usuário tem que ter, aquilo que, principalmente no cenário de vício, aí a gente tem que talvez considerar como crucial lembra quando eu falei isso aqui, ó? Eu falei que é bom que tenha, entendeu? Liberdade de escolha, liberdade para falhar. Eu acho que se a gente não quiser que tenha vícios em si, né, que a gente não queira fazer a coisa ser viciante, a gente tem que dar liberdade, a gente tem que deixar explícito ou bem claro a liberdade de escolha e a liberdade para o usuário falhar e para que ele possa desistir e ele não se sentir mal de fazer aquilo. Acho que esse talvez tenha que ser o cuidado de pensar em vício. Letícia, sua pergunta eu não sei responder, mas aí o Edu pode responder para você se vai ter algum link para acessar a gravação da palestra depois. Essa eu vou deixar para o Edu responder em algum momento aí. Joguei para merda. Você acredita que a gamificação pode ser apartada para qualquer tipo de produto? Acredito sim, Adriano. Acho que vai ter produtos que são muito mais difíceis de gamificar. Acho que tem produtos que você tem que entender mais, não é tipo assim, no momento, você vai ter que olhar com mais atenção para esses componentes, mas eu acho que a gente pode gamificar as coisas assim, sabe? Tipo, talvez a gente não consiga colocar tornar todos os elementos, mas a gente consegue colocar sutilmente nas coisas e isso aparecer. Acho que isso é possível sim. Tem alguma referência legal de gamificação aplicada a negócios que vocês conheçam? Putz, deixa eu pensar nos meus exemplos, viu? Érica, eu não lembro agora de nenhum de cabeça, mas vou pensar. Assim, ó, não chega a ser uma game, quer dizer, se for parar para pensar friamente viu? Mas obviamente eles não colocam como isso, mas como eles se baseiam muito em GameStorming, e aí para quem tiver referência, GameStorming é uma estrutura, é um livro, na verdade, que foi tentar entender, tem um livro, tem um site também, que é o gamestorming.com, que ele foi tentar entender por que certas empresas eram tão inovadoras, tão criativas, etc e tal, e aí, em cima disso, ele foi entender que houve modificações nas estruturas, estratégias de reuniões. E aí, ele tem várias dinâmicas, assim.
E um método que a gente ouve muito falar hoje, muito, por mais que a gente não trate ele como uma estratégia de gamificação, mas ele se baseia em várias coisas relacionadas a jogos, de ter regras, de ter metas, de tempo, de ter estrutura, é o Design Sprint da Google. O Design Sprint da Google usa muito do Game Storming, né? Então, tipo assim, ele traz muito do conceito do jogo em si para fazer com que você consiga passar por um processo de Design Thinking e Agile em 5 dias, mesmo que pessoas que não conheçam muito o que é Design Thinking, Design Sprint, que elas consigam passar. E se você for observar o Design Sprint, para quem gosta de métodos e tal, né, e é aplicado para a solução de grandes desafios, enfim, todo ele é marcadinho por regras, por objetivos específicos que você tem que alcançar em cada uma das fases. São 5 fases que você precisa passar para que você entregue, você valide ou não a sua hipótese. Então, eu diria que um exemplo que vem na minha cabeça agora é o próprio Design Sprint. Assim, por mais que ele não se coloque como tipo, um grande exemplo de gamificação, mas ele usa muito, ele bebe muito na fonte dos jogos em si, mais pro lado do Game Storm. Inclusive, tem um livro que comentei que se chama Game Storm. Outro que eu vou ter que pesquisar, viu, Léo? Lembrei que os cursos DIAL deve ser DIAL, né? Porque é em tudo inglês, né? Digital Innovation, né? São gamificados. O da IDEO também são, viu? Da IDEO também eles têm uns cuidadinhos, assim. É um pouquinho mais sutil, não é? Tipo assim, e eu acho que isso é uma outra coisa, sabe? Tipo, você não precisa colocar a gamificação a ser super explícita. Ela pode, às vezes, você usar esses princípios para fazer com que a sua jornada seja mais engajadora, mas às vezes você não vai nem ter um leaderboard, porque isso não faz sentido para o tipo de usuário que você tem. Se você for parar a pensar, o Tinder não tem um leaderboard e é uma experiência gamificada. Gamificação pode ser uma boa metodologia de engajamento para a educação financeira para a criança? Olha, Everton, eu acho que, assim, acho que tem um bom princípio aí, né? Mas eu acho que até materializar e construir isso tem que fazer um estudo, né, para a gente poder falar. Mas eu acho que sim. Acho que gamificar pode ser um jeito de você engajar a criança a lidar com a educação financeira, lidar com esses termos e fazer com que as pessoas aprendam isso. Acho que até funcionaria com adulto, viu? Já que a gente sempre fala que educação financeira é um tema complicado no Brasil. E a Érica acabou de citar mais um aqui que eu já tomei nota para poder depois testar isso aqui e conhecer. Acho que eu respondi todas as perguntas, viu? Não sei se tem mais alguma pergunta, Edu, algum comentário. Não sei se alguém depois tipo, o Edu já fez um comentário, né, que vai ter o curso de gamificação, vocês têm 10% de desconto. Vai ser um curso bem legal, a gente vai entrar mais no detalhe disso aqui, a gente vai falar também sobre perfil de jogador, a gente vai fazer bastante exercício prático, analisar essas plataformas que as pessoas têm acesso para a gente poder discutir, gamificações que são muito diferentes, umas que são mais parecidas, então vai ser um jeito bem legal de aplicar, de ter esses conceitos mais claros, essa é a verdade, e depois poder aplicar em produtos, inclusive a gente vai ver um Canvas juntos também, então vai ser bem legal. E é isso, da minha... Imagina, Marcos, obrigada. Você conhece algum case de mecânicas de jogos aplicado à gestão de projetos? De cabeça não conheço não, viu? Confesso, Amanda, que eu tenho olhado mais para gamificação aplicada a aplicativos, a sistemas, a projetos de experiência, mais porque é onde eu atuo, sabe? Então, tenho olhado mais para isso, assim. Obrigada, Alessi. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu? Boa, Luciana.